Bem, gente, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui nos prestigiando a nossa roda de conversa. Hoje, uma roda de conversa extraordinária para falar de assuntos, como sempre, de extrema importância da sociedade. E hoje nós vamos falar de doação. Nós vamos falar hoje de projetos sociais, nós iremos falar hoje daquilo que move o mundo, que move a sociedade, que transforma a vida. Nós iremos falar hoje do Dia de Doar. Nós estamos aqui com a nossa amiga, né? Carol Farias, que é líder do movimento Dia de Doar Nacional. Muito prazer, Carol. Muito obrigada pelo convite, é uma honra e um prazer estar aqui. Nós te agradecemos pela oportunidade que você que nos deu de estarmos aqui, certo? Nós estamos aqui com o Jovemar, né? Jovemar, ele é empreendedor social também, responsável pela REAP, não é isso? Uma Socialtec que trabalha com fortalecimento de instituições e captação de recursos. E com a nossa amiga também, parceira, a professora Neuza Ribeiro, que é professora, que é mestre na educação, coordenadora pedagógica, diretora de escola e empreendedora social também, com certeza, trabalha no terceiro setor, na filantropia, buscando sempre o melhor, né, melhores condições de vida para as pessoas, ampliar os horizontes daqueles pequeninos, das crianças, enfim. Muito obrigado, professora, mais uma vez por estarmos aqui. E você que está nos acompanhando, curta as nossas redes sociais, né, compartilhe a nossa live para que mais pessoas possam alcançar. Obrigada e boa tarde a quem está nos acompanhando. Algumas pessoas pedindo aqui o link, a gente ajudando também. Vamos acompanhar e é um prazer estar aqui novamente nesse estúdio maravilhoso e poder contar também com a presença da Carol, nossa coordenadora nacional do Dia de Doar, também o Jovemar, que é uma pessoa conhecida da gente, que está aí também trabalhando a tecnologia na questão de sustentabilidade para o terceiro setor. Pois bem, Carol, então, fale um pouco do projeto do Dia de Doar, nessa coisa maravilhosa que é doar-se, fazer doação, compartilhar conhecimento, compartilhar abraço, compartilhar experiências, tudo isso é doação, né? São ferramentas que, de fato, no dia a dia, nos possibilita a gente transformar a vida de pessoas e nos transformarmos também. Perfeito. Justamente, o Dia de Doar é um movimento que nasce como um contraponto à Black Friday lá em 2012, para que as pessoas possam se questionar o quanto que eu posso comprar e o quanto dessas compras eu também estou colocando ela em retorno para outras pessoas através da doação, através do financiamento das organizações sociais. Então, vale todo tipo de doação. Vale roupa, vale alimento, vale sangue, vale cabelo, vale todo tipo, quanto é tipo de doação. Mas eu acho que é muito importante da gente reforçar que a gente está comemorando ao longo do ano, todo dia de doar, mas em um dia do ano a gente movimenta isso de uma forma mais clara. A gente fala sobre isso, a gente compartilha nas nossas redes. Nós, como pessoa, temos a possibilidade da gente se mostrar doador. E neste ano, o Dia de Doar é sempre na terça-feira depois da Black Friday, por isso que eu falo que é um contraponto. Neste ano é dia 3 de dezembro de 2024. E acho que é muito legal a gente reforçar. Vou trazer alguns dados contextuais rapidinho, só para a gente entender Sim. a importância disso que a gente está falando. Hoje no Brasil, segundo a pesquisa Doação Brasil, a gente tem 86% da população brasileira que se considera doadora. Desses 86%, somente 36% deles se doam para organizações sem fins lucrativos. Isso significa que a doação no Brasil hoje ela tem uma característica muito assistencial. Eu compro uma comida, eu entrego essa comida para uma pessoa em vulnerabilidade e eu sinto que eu fiz a minha parte porque eu transformei aquele fome naquele dia em algo que era menos doloroso para aquela pessoa. Mas as organizações sem fins lucrativos, elas trabalham de forma estratégica, contundente, diariamente, com profissionais especializados para justamente diminuir o sofrimento daquela pessoa e não só a fome dela em um dia só. Então, o nosso objetivo como Dia de Doar é fazer com que as pessoas se coloquem nesse espaço, entendam a importância da doação e confiem em pessoas como a dona Neuza, por exemplo, que precisa trabalhar com sustentabilidade financeira numa organização sem fins lucrativos, que não deixa de ser uma empresa, para que isso possa fazer parte da nossa cultura, para que todos os meses eu destine uma parte do meu valor ali, eu tenho R$20 todos os meses que eu dou para uma organização, porque isso faz com que eu tenha caixa, eu tenho provisão de caixa, isso faz com que eu consiga pagar os salários dos funcionários, faz com que o terceiro setor se sustente financeiramente e possa realmente ser mais forte, e a gente possa trazer toda essa transformação social que a gente se propõe de uma forma mais precisa.
Então, parece uma coisa, né? Um dia de celebração. É um dia pra gente falar sobre isso com amor. Mas o amor, por si só, não enche barriga. A gente está falando de doação de uma forma estratégica, com planejamento, estrutura, e todas as pessoas podem fazer parte desse processo também. Que legal, né? Que maravilha. A gente, hoje eu estava pesquisando justamente para falar hoje nessa live sobre a importância que as empresas hoje têm que se movimentar. Hoje as instituições sem fins lucrativos, ou o terceiro setor, as ONGs, independente de como as pessoas querem chamar, ela funciona como um braço do Estado. Onde o Estado, muitas vezes, você que está nos assistindo, não tem condição de ir nas periferias, não somente nas periferias, nos bairros dificultosos, mas também nas zonas rurais, né, de alguns municípios, de alguns estados, lugares que é quase impossível do braço do Estado chegar, a não ser por meio de alguém que, de fato, se doa, né, nós estamos falando de doação, se doa, em primeiro lugar, para fazer essas visitas aí nessas localidades tão difíceis, às vezes, de acesso, e, muitas vezes, brigar, né, contra pessoas de moral e conduta duvidosa, como nós vimos agora recentemente, aí, alguns repórteres, né, 2 foram assassinados no interior da Amazônia, e eles se doaram, e como você também aqui, o primeiro passo é se doar. Então, você que nos assiste, é importante participar desse movimento com o terceiro setor, fomentar o terceiro setor, ajudar o terceiro setor e compreender e entender que o terceiro setor, inclusive, além de funcionar como braço de Estado, ele é um dos grandes fomentadores da educação em nosso país, porque nós vimos vários projetos sociais, inclusive aqui da professora Neuza, que vem dando certo, recebendo os prêmios a nível nacional, reconhecimento estadual, nacional também. E isso deixa a gente maravilhado diante dessa situação. E quem faz isso? O Estado? Claro que não. Em parte, talvez com alguma contribuição, mas é o terceiro setor, né? É a doação, em primeiro lugar, de cada pessoa que se doa para fazer essas atividades, para que outras pessoas possam crescer, se desenvolver. Então, o terceiro setor é justamente isso, né? Em grosso modo, o braço do Estado, que vai lá onde tem aquela linha de vulnerabilidade, pega ele, levanta e faz com que uma criança da periferia se torne um cientista social, se torne um exemplo. Alguns cantores que nós temos hoje estudaram em escolas comunitárias, saíram da periferia, pessoas de alto nível social hoje, com certeza, no início da infância, se não tivesse o terceiro setor, que na época não era conhecido, vamos dizer assim, como hoje, não tinham chegado aonde estão. Não é isso, professora? Então, a gente tem hoje um chamado, eu digo logo um chamado, para trabalhar com essa temática aqui em São Luís. E a gente tem se dedicado para isso, não só, claro, eu, enquanto pessoa que estou nessa linha de frente, mas a gente tem outras organizações também do terceiro setor, são 69 que a gente fez um cadastro, e a gente continua trabalhando nessa perspectiva de fortalecer não só essas que já estão, mas de trazer outras organizações também para esse coletivo e a gente poder fazer um trabalho de sensibilização, né, e de fomento dessa cultura de doação, eu digo, na nossa cidade, no nosso estado, tendo um alcance maior também de mobilização, um alcance para chegar exatamente nos empresários, na imprensa de modo geral, porque a gente tem hoje, sim, pessoas que nos apoiam, aí vem muita comunicativa, que tem feito um trabalho excelente com a gente na área de comunicação, mas é como o Carol falou, né? A gente precisa de muitos braços trabalhando para isso. E a gente não quer que essa cultura, né, ela se enfraqueça, até porque a gente está com 3 anos trabalhando para isso e a gente quer que cada dia mais se fortaleça, né? Então, aqui a gente, como o Jovem Mar também, que vem se desenvolvendo nessa linha, né, iniciou essa parceria também com a gente, então isso é muito legal. E dizer também, Zé Jorge, que a Licitare acaba de ser uma parceira. Às vezes não é o dinheiro em si que vai chegar e que vai, vamos dizer assim, resolver todas as situações. Mas é uma parceria como essa, de disponibilizar um estúdio para a gente fazer uma live, para a gente falar da campanha, né? Assim como outras
empresas também que têm essas possibilidades de oferecer alguma estrutura para a gente colocar realmente a campanha para funcionar. E entender que isso, que a campanha faz parte de uma ação de corresponsabilidade de todos os setores. O senhor Jorge falou do setor público, né, e a gente traz o terceiro setor, a gente traz o segundo setor também, tendo em vista que o Estado é o primeiro setor, mas a gente trazer todo mundo para esse coletivo para a gente falar realmente a respeito do que a gente pode fazer enquanto cidadão, enquanto pessoa, enquanto ser humano, o que a gente pode fazer e melhorar a vida de outras pessoas. Acho legal completar também que o Doa São Luís, que é esse movimento do qual a dona Neuza lidera e é signatária aqui na cidade, ele é uma união entre as organizações sem fins lucrativos com o objetivo de trazer visibilidade para o setor. Então, quando ela fala que são 69, significa que são 69 ONGs diferentes, trabalhando juntas para bater na porta das empresas, bater na porta do governo e falar, estamos aqui, fazemos a diferença, precisamos de todo mundo junto. E eu acho que isso é muito potente. E aí, eu como membro do segundo setor, vamos dizer assim, né, da área empresarial, eu convido você que é empresário a abraçar essa causa. O terceiro setor ele necessita de apoio, como você acabou de falar, de um estúdio como esse daqui, para fazer uma roda de conversa e transmitir um áudio, um vídeo de qualidade, como também financeiramente tem vários projetos que aqui a professora a Carol Farias ou aqui o nosso amigo Jovemar pode falar, né, sobre como fazer para conseguir aprovação de alguns projetos, né, fazer algum termo de parceria, contrato de gestão, termo de fomento, que são vários hoje os institutos jurídicos para dar o nome, mas que no fundo é uma parceria, vamos dizer assim, né? Inclusive, Jorge, puxando para esse gancho que tu fez o convite para os empresários, eu acho que hoje em dia a preocupação de trabalhar responsabilidade social, sustentabilidade, ela vai para além de um convite de caridade ou de simplesmente se doar pura e simplesmente, mas também até para conseguir trabalhar a sustentabilidade da própria empresa. Porque hoje um problema que nós encontramos no segundo setor, no setor 2.5, que é o setor que eu atuo, que é o de negócios de impacto, é justamente alinhar a cultura da empresa e valores da empresa com os valores da geração que está vindo. Então, tem muitos empresários em grupos de empresas onde as pessoas têm dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar ou que não vestem a camisa das empresas justamente por não se alinharem em valores com esses profissionais que estão chegando. E trabalhar o ESG, trabalhar a cultura de doação, de generosidade, é uma forma que essas empresas têm, inclusive, de conseguir a própria sustentabilidade. Porque se a gente pensar que essa geração se preocupa com o ambiente no qual elas estão inseridas e elas vão trabalhar em empresas que têm a ver com seus próprios valores, então essa geração obriga as empresas a trabalharem o seu ESG, a sua sustentabilidade e responsabilidade social de forma mais consistente, de forma mais profissionalizada e real, né? Então eu acho que é importante chamar o empresariado, essa classe, para olhar para a cultura de doação, para a cultura da generosidade dentro dos seus ambientes de trabalho, dentro do impacto que elas geram dentro da sociedade, inclusive para se alinharem com esses novos profissionais que estão chegando, da geração Z e outras gerações que virão e virão cada vez mais preocupadas com o planeta Terra, porque a gente já sabe, estamos cansados de saber que é o único lugar que temos para morar, né? Existem as fronteiras do mundo, mas quando a gente leva para um macroambiente, só existe um mundo. É esse que a gente está inserido, então a gente tem que trabalhar ele em conjunto, primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, para que a gente consiga ter longevidade aí na nossa vida. E aí me faz voltar uma fala que eu estava assistindo, eu gosto de, sempre que posso estar assistindo ele, o professor o Sérgio Cortella, né? E ele fala uma coisa interessante, que é uma ignorância do ser humano achar que mora num pedacinho de terra seu, né? Onde ele vê que a Terra é global, o planeta é de todo mundo e que a ignorância faz com que o homem acredite que ele é dono de alguma coisa, né? Onde ele vai passar um minúsculo tempo diante do universo no planeta e que depois ele vai partir e vai virar novamente, como o conceito bíblico nos relata, pó,
né? Vai voltar para a terra de novo. E é importante que a gente tenha essa consciência. Você sabe que eu acho que tem um gancho da fala do Jove que é muito legal da gente pensar, que é o seguinte: se a gente está construindo dentro das organizações uma expertise para lidar com esses problemas sociais, por exemplo, a dona Neuza, ela tem a capacidade de lidar com pessoas, de lidar com a educação de uma forma que eu e você não tem, e que os próprios empresários ou as pessoas comuns, pessoas que estão vivendo suas vidas, não têm, porque ela passa a vida inteira dedicando a vida dela a isso. Ela tem essa expertise, ela desenvolveu essa expertise ao longo do tempo. E a mesma coisa para todas as causas, sejam elas ambientais, sejam elas sociais, seja violência de gênero, tudo quanto é tipo de problema social hoje, ele tem uma pessoa que se formou e que se especializou para poder resolver aquele problema social. E eu, como pessoa, vivendo a minha vida, trabalhando no meu trabalho, indo no mercado, cuidando dos meus filhos, eu não tenho capacidade de entender como é que esses problemas se resolvem. Então, quando a gente confia a alguém que se especializou e que trabalha oficialmente com isso, a gente está reconhecendo uma tecnologia social que é essencial para o mundo que a gente vai viver a partir de hoje, que a gente já está vivendo. Não dá mais para a gente conviver com problemas ambientais do jeito que estão, porque a gente está vendo as consequências disso. Então, quem sabe resolver? Quem sabe resolver é quem está lá diariamente trabalhando para que esse problema seja solucionado. E só quem está nesse caminho hoje, oficialmente, são as organizações. Pois é, e aí me chama também a atenção da fala dele a questão da responsabilidade social, né, na política que deve ser implantada dentro das instituições empresariais, tanto de médio porte quanto de grande porte. Tem os fomentos aplicados pelo governo, inclusive os projetos que já são projetos de lei de fomento para o terceiro setor, onde existem vários programas federais, estaduais e municipais para que as empresas, em parceria com o governo estadual, federal, municipal e o terceiro setor, ambos formem uma excelente parceria, onde vai uma parte da retenção dos tributos federais, né, para ou estaduais ou municipal para essa instituição, o terceiro setor, assim também com o próprio poder público, ele fomenta o terceiro setor hoje com vários tipos de parceria, né? Como eu acabei de citar anteriormente, o contrato de gestão, como termo de parceria, o termo de fomento, enfim, convênios, também ainda existe algumas modalidades pelo governo federal, se podemos dizer assim. É isso, professora Neuza? Então, a gente traz toda uma reflexão para esse momento que envolver todas as pessoas vai fazer esse diferencial, né? Trazer elementos ou trazer valores, e aí a gente trata muito da questão dos valores, tendo em vista que cada setor desse que o senhor cita, né, tem valores ali e que são específicos, mas que a gente pode trabalhar, sim, os nossos valores que são comuns. E aí eu pego novamente o gancho do Jovemar em relação à questão do planeta. O que existe nesse planeta que a gente deve cuidar, né? A nossa vida, onde ela está, né, ela tem algum vínculo direto com quem desmata, mesmo que seja distante da nossa residência, com quem toca fogo no planeta, nas matas, com quem vai destruindo? Tem sim, porque cada ação dessa reflete no nosso dia a dia. Então, é necessário que a gente compreenda esse planeta como algo que é tem que cuidar. Então, formar esses valores e trabalhar em prol deles vai fazer, sim, a gente construir uma sociedade diferente. Eu acho que tem um ponto, quando a gente fala de trazer as pessoas, que é muito importante. A gente está falando da importância de convênios públicos privados, a gente está falando de incentivos fiscais, que é essa destinação de impostos para as organizações, em vez de ser direcionado para o governo como imposto. Mas, além disso, a gente precisa criar a confiança das pessoas, eu, você, o Jove, a dona Neuza, para que nós possamos doar nossos valores. Então, por exemplo, eu dou todos os meses R$20 para uma causa da qual eu acredito. Para a ONG que cuida de cachorrinhos no meu bairro, para a escolinha de futebol que atende as crianças na minha região. Porque esses pequenos valores doados recorrentemente, eles criam autonomia para a dona Neuza poder, por exemplo, comprar uma chuteira que faltou para uma criança que chegou amanhã e que ela não sabia que ia precisar. Quando ela escreveu o projeto e ela pediu o dinheiro para o governo, ela não imaginou que ela precisava de uma chuteira extra. Mas ela precisa na rotina e ela vai tirar do bolso dela, porque ela não vai deixar de ver aquela criança usando a chuteira. Então, assim,
assim, quando a gente entende que os nossos pequenos valores, eles têm um gigante valor para quem atua na ponta, para quem se responsabiliza pela coordenação desses projetos, a gente cria um vínculo de confiança, a gente cria um vínculo de sustentabilidade e a gente aproxima as pessoas. No fundo, não é sobre empresas, não é sobre o governo e não é nem sobre o terceiro setor. É sobre eu me colocar como responsável para que os problemas sociais sejam solucionados de alguma forma. Principalmente porque quando eu me coloco para solucionar um problema social que aparentemente não é meu, eu também estou resolvendo o meu problema. Porque é engraçado isso que a dona Neuza estava falando, porque eu gosto de pegar conceitos que são de áreas diferentes e a gente trazer para uma contextualização. Então, na física, você tem o conceito de efeito borboleta, que é uma atitude que é tomada aqui ou algo climático que acontece no Japão pode afetar diretamente o clima aqui no Brasil. E a mesma coisa acontece dentro do social. Quando você ajuda essa uma criança a mais que não estava sendo planejada no projeto quando foi escrito, às vezes é essa criança que se torna o grande jogador de futebol e herói nacional, heroína nacional. Então, a gente não sabe aonde uma boa ação vai levar. Né? Por mais pequena que ela pareça, ela pode se tornar algo extremamente grandioso mais na frente e que gera um grande impacto de transformação dentro da sociedade. Então, eu acho que isso que é o importante. É a gente pensar que é preciso essa consistência para que possa ser fortalecido e essas crianças extras que cheguem nos projetos que não estão orçadas, digamos assim, quando o projeto foi pedido para o governo ou para a fundação, para a empresa, consigam ser atendidas ao longo do que elas vão chegando. Porque a gente tem até um dizer, né, que se atende 200 crianças, pode ter certeza que tem outras 200 na porta de fora esperando para poder entrar. E às vezes faltou recursos materiais, financeiros, pessoais para poder fazer isso. E aí eu acho que é aí que o Dia de Doar é lindo, porque ele vem trazendo esse conceito da simples doação. Então, você pode se doar, se doe. Você pode doar dinheiro, doe dinheiro. Você pode doar material, doe material. O importante é você estar doando e estar inserido nesse contexto de transformação, de melhoria, né, para a sociedade, que é uma só. E tem uma coisa que a gente pensa que a gente está... Por exemplo, uma escolinha de futebol vai gerar o novo Neymar. Mas não é só esse o objetivo. Quando a gente coloca uma criança dentro de um projeto que tem professores especializados em lidar com problemas sociais, aquela criança começa a se relacionar com outras pessoas, começa a ter outras referências. Então, a referência dela não é mais o traficante do bairro, é o professor da escolinha de futebol. Então, ela começa a visualizar outras perspectivas de vida para ela própria. O Jove, como empreendedor social hoje, ele tem o desafio de empregar pessoas. Para empregar uma pessoa, ele não tem a condição de empregar essa pessoa se ela não tem o mínimo de perspectiva de vida. E a gente está falando de qualquer possibilidade de empregação de qualquer pessoa e qualquer empreendedor. Então, se eu vou empregar alguém que fez o projeto social da escolinha de futebol tem melhores referências do que a pessoa que não fez. E com melhores referências, ele vai ser um melhor funcionário, ele vai ser um melhor estudante, ele vai ser um melhor profissional, ele vai ser uma pessoa que consegue entender o papel dele dentro da sociedade, não só como alguém que vive e sobrevive, que busca o seu pão diário todos os dias. Muito importante. Então, professora, o que as pessoas fazem ou devem fazer para doar, né, nesse dia de doar? Então, aqui em São Luís, né, no Maranhão, enfim, no Brasil. A gente está começando, vamos dizer, movimentar a campanha de 2024, né, principalmente aproveitando esse momento da vinda da Carol aqui. E assim, as pessoas podem procurar, sim, as organizações que estão no bairro, principalmente nos entornos das empresas, mas devem nos procurar também no Instagram, que é Dia de Doar São Luís, e também tem o meu WhatsApp, que é o 989-8859-2714. E aí a gente vai identificando, organizando essa estrutura no sentido de está identificando as organizações que já estão cadastradas aqui conosco na campanha, assim como aquelas que ainda não estão, mas que, de repente, o doador ele queira, né, fazer a sua doação para aquela organização que está mais próximo lá da sua empresa, porque isso é muito comum também, né, da empresa querer fazer a doação, mas ela quer fazer a doação para o instituto que está ali mais próximo
daquela empresa. Aí a gente vai trabalhando sobre essas questões. Tá? Pois bem, Carol. E a nível de Brasil, Carol, existe algum local específico, vamos dizer assim? Aqui em São Luís, tem que procurar aqui a nossa amiga professora Neuza, né, e pelo WhatsApp que ela acabou de falar, e a nível de Brasil, porque nós estamos aqui numa roda de conversa, vai ser transmitida a nível nacional. O que as pessoas devem fazer para doar? Doar qualquer coisa boa, né? Vamos dizer que, de fato, temos que pensar dessa forma. O útil é agradável. Eu tenho um sofá, pode doar? Uma bicicleta, pode doar? Um patins, pode doar? Enfim, o que você tem que é muito útil, mas que você não utiliza mais na sua casa, além do seu dinheiro, né? Que você, às vezes, tá aí com uma folgazinha, é importante ajudar o nosso próximo. Como é que eles devem fazer? Como é que as pessoas, vamos dizer assim, posso fazer? Perfeito. Você tem alguns caminhos. Caminho 1, você encontrar uma organização perto da sua casa, porque eu acho que isso é determinante. A gente conhece grandes organizações nacionais que fazem trabalhos lindos, que são gigantes, mas muitas vezes as organizações de bairro ficam em segundo plano e são essas que influenciam nossa vida diretamente. É essa que eu consigo acompanhar o trabalho. Então, eu acho que é importante você encontrar uma organização ali no seu bairro e compartilhar com seus vizinhos. Do tipo, olá, vizinhos, tudo bem? Hoje é dia de doar e eu estou doando para esta organização. Vamos doar todo mundo aqui? Porque daí a gente vai conhecer essa organização, vai saber o que eles fazem. Caso você não encontre ou não tenha esse conhecimento do que está perto da sua residência, eu recomendo dar uma procurada na hashtag Dia de Doar, porque organizações de todo o Brasil estão fazendo publicações desde agora até o dia 3 de dezembro, e até depois, até o final do Natal, o pessoal vai publicando na hashtag, porque assim a gente consegue ter essa catalogação de organizações de todo o Brasil e até do mundo para participar do movimento. Então, isso é a base, assim, né? Então, é procurar essas organizações tanto online quanto fisicamente. E eu acho que outro ponto é dizer o que você doa. Nós somos exemplos. Nós mostramos para a nossa rede primária, nossos amigos, familiares, nossos vizinhos, que se nós doamos, eles também podem. Então, acho que dar o exemplo é essencial para a proposta do movimento. Pois bem. Como é que funciona, vamos dizer, você aqui que trabalha, Jovemar, dentro desse empreendedorismo social, eu acredito que você está mais próximo das empresas, mais próximo da coordenação, enfim, em busca também, né, do apoio financeiro, do projeto, de aprovar o projeto. Como é que funciona? Mas eu tenho uma instituição lá do interior do Maranhão, como a professora aqui conhece várias instituições, eu também conheço, associações de bairro, que iniciou lá no interior do Maranhão, no interior da Amazônia, enfim. E o que ela tem que fazer, vamos dizer assim, para buscar um fomento junto às empresas, junto ao governo federal, estadual, municipal? Então, a primeira coisa é preciso ter força de vontade, né, que não falta dentro do terceiro setor, a gente entende. Mas dentro do trabalho que a gente realiza, procurar traduzir o que o seu investidor social quer. Então, a gente precisa entender que as empresas, né, elas têm uma cultura, certo? E essa cultura ela vai ser passada também para essas empresas que são do stakeholder do trabalho delas. Então, a fundação, outras empresas que prestam serviço para essas grandes empresas, elas todas precisam estar alinhadas com os valores dessa grande empresa, né? Se a gente fosse colocar alguns exemplos de concessionárias de energia ou de mineradoras, ela passa essa cultura para também os seus fornecedores, certo? Então, o que é imprescindível para que essa instituição, esse projeto social, ele seja visto por essas empresas? É ter alinhamento com esses valores, certo? Porque essas empresas elas têm um problema social com o qual ela quer trabalhar, o qual ela quer resolver, certo? E não simplesmente apresentar o projeto de forma aleatória para que essas empresas leiam. Porque pensa só, as empresas também são feitas por pessoas. E essas pessoas muitas vezes estão sobrecarregadas de trabalho. Então é importante que esse projeto chegue para esse avaliador, essa avaliadora, de forma simples, para que ela possa compreender e dentro da cultura que a empresa já trabalha.
Então, por vezes, se você trabalha, como é o caso da professora Neuza, com as escolas e trabalha com as crianças, mas você quer pleitear um recurso que vem de uma empresa que é mineradora e ela tem esse trabalho também de compensação no setor ambiental, por que não fazer um projeto que una as duas coisas, a educação e a preservação ambiental, certo? Então é importante que essas instituições estejam alinhadas a isso. Uma outra coisa que é uma preocupação nossa, inclusive da Socialtec na qual eu trabalho, é justamente de tentar traduzir a linguagem que é falada dentro dos escritórios, dentro das organizações, corporações, as empresas e dentro das instituições sociais. Porque hoje há um abismo entre essa comunicação, né? Porque diversos fatores podem acontecer, mas um que a gente constatou é que as instituições elas estão realmente preocupadas em fazer aquele trabalho na ponta. Entende? Então elas estão ocupadas o tempo todo apagando incêndios dentro dos seus bairros, dentro das suas comunidades. E muitas vezes não tem tempo de adquirir aquele conhecimento que está sendo exigido pela fundação no monitoramento de um projeto. Certo? Mas isso não quer dizer que ela não esteja fazendo. Então é importante que você busque quais são as ferramentas de monitoramento que essas empresas utilizam para que você compreenda e assim você possa escrever um projeto que seja de fácil assimilação pela empresa que está aportando aquele projeto, certo? E procurar as legislações, né? É importante que leiam, que saibam as leis que estão regendo essas parcerias, né? Público-privadas e entre fundações e instituições. Então é importante que você entenda isso. Eu sei que há uma dificuldade muito grande, né? Por conta da quantidade de pessoas que você tem dentro das instituições. Sempre faltam pessoas, sempre falta recurso material, sempre falta dinheiro. E muitas vezes esse recurso ele volta, inclusive, para os cofres públicos por falta de projetos, mas não é por falta de vontade das instituições, é porque não tem pessoal suficiente dentro do terceiro setor, né? Então, o que eu também gostaria de deixar para essas instituições como dica é se engajar em campanhas como a do Dia de Doar. É importante, a gente está falando do Dia de Doar aqui, mas eu não estou querendo puxar a sardinha para o Dia de Doar. É porque essa campanha, diferente de outras, ela tem um caráter muito aberto e livre para que as instituições e organizações e empresas possam trabalhar da maneira que melhor se adaptarem. E isso é muito importante para que você consiga engajar pessoas que estão sem nem saber o que é o terceiro setor, sem nem saber o que instituições sociais fazem, entendeu? Então é importante se engajar nessas campanhas para que você possa conseguir trazer mais pessoas e assim você conseguir transformar um ideário coletivo. Entende? Porque se eu tenho dentro do meu bairro mais pessoas que sabem o que eu estou fazendo, se eu tenho mais pessoas que entendem o que é o trabalho que eu realizo ali social, essas pessoas vão poder se tornar pontes junto a empresas, junto a projetos e tornar o meu projeto relevante aos olhos de quem está financiando. Então eu acho que é importante também estar sempre alinhado com o grupo, né? Porque a gente sabe que o coletivo tem muita força. E continuar o trabalho, que vale a pena, é difícil, mas vale a pena. Quando fala sempre na ideia de política dentro das empresas, hoje nós falamos dentro das corporações de grande impacto, né? Como nós vimos a Fundação, a Vale do Rio Doce, que tem a fundação, né? Nós temos o Bradesco, que tem a Fundação Bradesco, nós temos grandes instituições financeiras, grandes instituições industriais e empresariais, que elas estão aí prontas para, de fato, apoiar o seu projeto, apoiar a sua instituição, como o Jovemar acabou de falar. Todavia, a pergunta que se faz você está preparado para receber, né, essas doações? Você tem qualificação, vamos dizer, do seu pessoal, que também é importante, como ele acabou de falar aqui, porque muitas empresas têm recurso, e aí me faz, não só empresa como instituição pública, ele falou um assunto muito importante, que a professora Neuza vai falar, que ela está mais próxima disso. Eu estive reunido recentemente com um coordenador de um fundo municipal da criança e do adolescente, né? E ele me falou, não vou falar o nome da cidade porque é interessante, mas ele falou que lá tinha 14 milhões de reais, tá? E tiveram uma reunião recentemente com a Vale do Rio Doce, e a Vale do Rio Doce disse o seguinte: olha, nós não vamos ter como mandar mais dinheiro para vocês, porque o recurso que nós enviamos para lá, os 14 milhões de reais que vocês têm em conta, e uma parte dessa é nossa, que nós enviamos, não foi executado. Ou seja,
quase 2 anos para executar um recurso e a gente não consegue executar, né? E aí está a grande importância de uma equipe qualificada, não somente lá no terceiro setor, mas na administração pública. Especialmente na administração pública, que é onde a gente, do terceiro setor, a gente encontra maior burocracia nesses processos. Então, acho que qualificar também essas equipes vai ajudar muito. Né? E, claro, como o Jobemar falou, o abismo que existe da linguagem de quem está no terceiro setor para o alcance de quem está lá no segundo setor, Jobemar, ele existe sim, e a gente reconhece, por conta exatamente de ferramentas que as empresas têm e o terceiro setor ainda não chegou. Embora, aí vem aqui a campanha, a importância de estar no coletivo, de buscar se juntar a uma campanha como essa, que é exatamente a gente conhecer parceiros, pessoas que possam contribuir com o desenvolvimento dessas organizações que fazem realmente o trabalho na ponta. O trabalho está acontecendo, mas muitas vezes juntar todas aquelas informações e apresentar a um parceiro é o que torna difícil para que elas também alcancem as doações, alcancem os projetos, os editais. Então, essas ferramentas, elas existem, mas o terceiro setor ainda não alcançou. Mas, por meio também do movimento da campanha do Dia de Doar, a gente está alcançando pessoas que podem contribuir com a gestão do terceiro setor. E eu digo, o Instituto Mariana, que era ontem, não é mais hoje. Tá? Então, isso quer dizer que não só o Instituto Mariana, mas todas as organizações que fizerem parte desse processo vão ter as mesmas oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, de alcance de tecnologia e até de alcance de novas parcerias. Tá? Como já até citei anteriormente para você, né, que nós estamos nos programando para apresentar aquela proposta que você nos solicitou, de qualificação para as escolinhas, né, as escolas comunitárias, né? As escolas, e aí eu peço desculpa, não são escolinhas, são grandes escolas, né? Grandes escolas porque de lá que de fato vem a labuta maior do dia a dia e as vitórias são mais alcançadas a partir delas, porque nós sabemos as grandes dificuldades de recursos que existem e vocês, e aí eu incluo você porque você faz parte de uma dessas escolas, vocês sabem que não é fácil, né? Pegar recurso, ficar vendo o que vai fazer, priorizar, né? Priorizar determinados pagamentos. E aí a gente observa essa necessidade. Eu me coloquei à disposição, junto aqui com a equipe da Licitares, justamente para desenvolver um mecanismo que venha contribuir na gestão educacional, que crie um impacto na área de gestão, porque eu participei de uma capacitação e um dos focos que eu presenciei foi um pouco essa deficiência de gestão, de ver a instituição como uma instituição diferenciada, que pode crescer muito mais, não somente com aquele espaço. Ou seja, é preciso que a pessoa, presidente, vamos dizer assim, né, que a maioria das pessoas se identifica assim, presidente da associação, pare de se achar presidente da associação, se torne empreendedor social, que tenha um empoderamento, uma força, um foco, um planejamento. E aí nós nos colocamos à disposição novamente, vamos sim retomar essa ideia, vamos ver qual seria de fato o foco do planejamento, qual seria as instituições que teriam essa disponibilidade para a gente estar criando uma turma, para pelo menos a cada 2 meses, ou 3 meses, ou uma vez por mês, reunir e fazer essa capacitação de gestão para eles, né, para que eles possam despertar e sair da ideia de presidente de associação para ir para o empreendedorismo social, que a instituição que eles têm na mão aqui não é uma instituição que vai ficar sempre desse tamanho. É pensar maior, né, sonhar grande, né, como nós temos aí o professor, eu sempre cito ele, Vicente Falcone, que diz que independente de uma instituição ser pública ou privada, ou agora terceiro setor, que também faz parte da instituição privada, ela é uma instituição que precisa de planejamento e aí formada de todos os recursos, como todas as instituições, financeiros, recursos humanos, materiais e tecnológicos. E isso, os nossos gestores, eu percebi isso no nosso primeiro encontro, eles precisam compreender isso, né? Eles precisam formar a equipe, eles precisam incorporar pessoas da sua equipe que pensem, que sonham. E aí eu sempre falo isso dos sonhos lá da educação, lá de Sobral,
do Ceará, quando eles se juntaram ali e ficaram torcendo durante décadas para que uma das escolas deles se tornasse entre as 10 escolas melhores do mundo na área de alfabetização. E aí não foi a escola que ganhou, foi todo mundo, foi um município, foi um estado, né? E aí a gente observa que precisa desse encaminhamento, né? Das pessoas despertar, ter esse pensamento. Eu digo até que muitas organizações elas já estão mudando essa chave de lugar, né? Elas estão acompanhando esse desenvolvimento, a experiência que as organizações que já estão aqui um passo à frente estão fazendo e estão tendo êxito, e elas também começam a mudar o seu comportamento. E aí vem só a questão da ferramenta. Eu sei que eu tenho que mudar, agora o como é que ainda não alcançaram. E é nesse como que aí você entra, nesse como que as experiências que o Instituto Mariana tem também, chega lá para dizer, olha, a gente errou aqui, a gente acertou aqui, e isso aqui está sendo feito de forma exitosa. Então, essas experiências, elas valem muito a pena para a pessoa também compreender como ela vai mudar de posição ou de pensamento diante de uma organização social. Até mesmo porque o Instituto Mariana não surgiu do tamanho que ele é hoje, né? Com as certificações que ele tem hoje, com o conhecimento e respaldo social que ele tem hoje. Como, de repente, você que está nos assistindo tem um sonho, iniciou uma escola comunitária na sua casa, no seu bairro, e dali você pensa que vai ser só aquela ampliar, mas não tão de forma como hoje o Instituto Mariana. Você tem quantos hoje alunos no Instituto Mariana, professora? São 369 crianças e adolescentes, juntando também um projeto que a gente tem executando agora. Ou seja, são 369 famílias beneficiadas, né? Então, isso que soma, é importante. E aí, voltando novamente aqui, frisar a importância de doar para o Instituto Mariana, de doar para sua associação de bairro, não é isso, professora Carol Farias, né? Justamente. Professora também, né? Sem dúvida. Sem dúvida, a Carol ensina muito a gente diariamente. Inclusive, a gente está fazendo uma sequência de workshops aqui justamente para trazer essa capacitação e esse empoderamento para as organizações. E tem uma analogia que o pessoal do Hospital de Amor fez para a gente, que foi muito relevante, que eu costumo falar sobre ela, que é: toda vez que olham para quem trabalha no terceiro setor, nas organizações, nas ONGs, acha que é voluntário. E aí todo mundo é voluntário. Você olha para aquela ONG e você fala, nossa, todo mundo, olha quantos voluntários eles têm. Mas imagina você com um filho com câncer, com uma mãe com câncer, levando essa mãe com câncer que está passando mal na noite de Natal. Qual é o voluntário que vai estar lá naquele hospital de plantão, na noite de Natal, esperando alguém possivelmente passar mal? Não existe isso. Então, não é só através do voluntariado, não é só através do amor. O amor não enche barriga. Como a gente sabe muito bem em casamento e relacionamento, a gente sabe que amor não enche barriga. Então, a gente tem pessoas que trabalham pelo amor e que se dedicam, começam pelo amor, como a dona Neuza, por exemplo, mas o amor não se sustenta. O que sustenta é a colaboração e o trabalho coletivo para que esse amor possa ser financeiramente sustentável. Pois é, e assim como o que Carol traz é muito importante, porque assim como eu acreditava, tenho certeza que muitas pessoas que estão na direção de organizações sociais também acreditam de repente não ter o seu salário do próprio serviço prestado, né? Então, eu pensava muito isso, né? Não, tem que pagar o outro, mas aquele que era, vamos dizer assim, do meu trabalho, eu sempre deixava para depois, né? Então, agora não. Está todo mundo na folha, né? Então, o dia do pagamento está certinho ali. Mas tem muitas pessoas ainda trabalhando no trabalho social, nas organizações sociais, que ainda não tem esse salário mensal recebido. A única diferença entre uma empresa e uma ONG é que na ONG o lucro ele não vai para o bolso de quem fundou. O lucro ele é distribuído ou ele é guardado para fazer um fundo que vai se tornar outros tipos de investimento para a própria empresa. Então, vamos supor que eu estou abrindo uma empresa, uma loja. Aí, naquele mês, a minha loja gastou X de serviço e sobrou R$100. Esse R$100 é meu.
Na ONG, não. Cada um tem o seu salário, cada um recebe o seu dinheiro ali para fazer o seu serviço de acordo com o seu nível de especialização e responsabilidade. Então, o diretor deve receber um valor, um salário de diretor, e aquele dinheiro que sobra daquilo, ele volta para a organização, em reforma, em mais vagas, em abrir outros benefícios para os funcionários. Então, uma ONG é uma empresa que o lucro dela não enriquece ninguém, ele enriquece a sociedade. Então, acho que toda empresa devia se ver como ONG, não ONG como empresa. Eu acho que esse é a virada de chave que a gente precisa. Um exercício importante, isso que a Carol e a dona Neuza estavam falando, sobre pagar o outro e não saber quanto que está valendo o meu trabalho, porque ele é social, ele é feito para o outro. Um exercício importante que mudou bastante o meu jeito de pensar, quando prestando serviço para o terceiro setor, qualquer outro lugar, é de colocar no orçamento, quando alguém pedir, o seu tempo. Então, você pensa assim, vamos iniciar um projeto aqui e esse projeto vai levar tantas horas, tantos meses para ser realizado, em tantos dias, e eu vou fazer uma atividade tal. Dentro dessa atividade, dentro desse tempo, quanto que eu cobraria para estar fazendo esse serviço? Se ele não fosse social ou não fosse de uma ordem do segundo setor. O quanto que valeria o meu tempo, quanto tempo eu gastaria para poder realizar esse trabalho. E aí você começar a fazer esse exercício que sempre que for orçamentar um projeto, ou orçamentar um serviço a ser prestado, você colocar o quanto tempo você gastaria e quanto valeria esse tempo. Porque ao longo dos orçamentos, ao longo dos projetos, você vai começar a entender o seu próprio valor. Né? Isso eu digo financeiramente, certo? O que pode ser quantificado, porque todo mundo realmente precisa pagar suas contas, é imprescindível que todo mundo melhore de vida, porque se você está fazendo um trabalho social para ajudar a sua comunidade, para ajudar os outros a melhorarem, é importante também que você esteja bem para que você consiga fazer isso. E que você remunere as pessoas que você convida para fazer isso com você. Imagina só, você convida um professor de futebol para dar aula ali para aquelas crianças. Se o professor de futebol ele não tem o mínimo de condição de vida, ele não vira referência. Ele vira mais uma pessoa que está exausta e que está trabalhando praticamente análogo à escravidão, porque ele acredita naquilo tanto quanto as outras pessoas. E a gente acaba mostrando que a roda se retroalimenta, porque eu não melhoro a condição de vida de ninguém daquele território. Se eu não começo a valorizar os funcionários da própria empresa social, todo o ciclo eles continua na mesma onda, na mesma roda. E eu vou falar uma coisa aqui que talvez venha a ser polêmica, mas não falta dinheiro. No mercado, no mundo, não falta dinheiro. O que está faltando é acessar esse recurso, esse dinheiro para poder fazer as coisas acontecerem de forma mais ampla, certo? Então, a gente sabe que as empresas, o governo, tem muito recurso financeiro girando em todo o mundo, em todo o mercado. Mas acessar esses canais, de onde esse recurso está vindo, para poder trazer ele para o projeto que a gente realiza, o que as instituições realizam, que é o grande lance. Mas você só consegue acessar esse recurso pensando nele. Quando você faz a atividade por pura e simplesmente o amor, né, como a gente está falando, ele é imprescindível, porque senão, se você não tiver amor, você não continua no terceiro setor. Mas se você não pensar no dinheiro, no quanto custam aquelas coisas, no quanto vale o seu trabalho, você não vai atrás desses canais, onde o dinheiro está lá estocado, como você mesmo falou, Jorge, voltando, ou então não sendo mais abastecido, porque não está sendo executado. Certo? Então é preciso que na ponta também comece a se pensar sobre o dinheiro. Onde é que está o dinheiro? Onde é que tem esse recurso? Desse município, de onde você conversou com esse coordenador, essas instituições, elas estão pensando nesse recurso, certo? Porque muitas instituições talvez não estejam nem pensando, eu posso ir lá, nem sabem que existe 14 milhões disponíveis para que sejam inscritos projetos para lá, certo? Então é importante que mesmo na ponta comece a se pensar em dinheiro. Né? Isso aqui vale dinheiro, isso aqui custa, isso aqui é tanto, sabe? E para que a mente vá se expandindo e aí as instituições vão tomando esse caminho de poder ter realmente sustentabilidade suas, das pessoas que estão ali prestando serviço, dos oficineiros, dos professores, certo? Então é importante que comece a ser pensado nesses caminhos, nesses meios e canais. Professora Neuza e Carol, e esses encontros, já tem data marcada para a gente
está reunido, alguns locais, para daqui até o dia 31 de dezembro, né? Esse todo dia é dia de doar, mas vamos trabalhar na campanha, né? No movimento. Aqui em São Luís, existe algumas datas já agendadas, pré-agendadas, para que a gente possa estar juntos? Então, a gente está com uma data amanhã, que vai ser no Pátio Norte, às 16 horas, e aí a gente convida, né, as organizações sociais, e aí também a gente não convida só de São Luís, mas a gente convida também das cidades vizinhas, que a gente tem, Passo do Lumiar, Raposo, São José de Ribamar, e eu ampliei, até tem vindo gente aí mais distante, de Santo Inês, né? Então, isso também é bom. E outras pessoas que queiram ir também, fazer parte desse momento. Carol vai estar falando lá sobre captação de recursos, né? E é muito importante que as pessoas ouçam, também comecem a trabalhar isso dentro das organizações sociais, como o Jovem Mar falou, e também Carol. O amor é essencial, vamos dizer assim, para a gente fazer o trabalho. Mas a gente precisa de outros valores até para cuidar da gente mesmo, né? A gente precisa, sim, do valor correspondente ao trabalho que a gente presta, porque a gente precisa cuidar da gente para poder ter forças e cuidar do outro, né? Aquele que chega no dia a dia para a gente fazer o nosso trabalho. Então, são muitas situações que ocorrem no dia a dia para a gente chegar e dizer assim, gente, vamos junto, vamos fazer uma coisa bacana na nossa cidade, né? Então, amanhã a gente tem esse momento lá com Carol no Pátio Norte, né? Ia dizer na área de alimentação, né? A gente vai estar lá a partir das 16 horas e no dia 31 a gente vai ter um momento que ele está mais voltado para os empresários mesmo, né? Claro que vão ter algumas organizações sociais falando ali do seu trabalho, mas a gente também convida aí o público, os empresários, para estarem conosco no dia 31, que vai ser na Equatorial Lab, no Centro Histórico. Mas também deixo todos os interessados, procurem lá Dia de Doar São Luís, né, pelo Instagram, ou então podem vir diretamente ao meu WhatsApp, que é o 989-8859-2714. Acho legal dizer que dia 30, no Pátio Norte, a intenção é saber mais sobre o dia de doar, e no dia 31 é para botar a mão na massa. A gente vai fazer tal ação, a gente vai envolver tal parceiro, quem vai ser responsável por o quê. Então, quem quer botar a mão na massa, fazer acontecer o dia de doar aqui em São Luís, dia 31 é o caminho. Quem quer saber mais, conhecer mais, saber quem são as organizações, dia 30, aberto, todo mundo pode participar. Só vai no dia 31 quem quer botar a mão na massa. Que é lá pelo link que você mandou, né? Tem um link de cadastramento para esse momento, né? Exatamente. Isso? Só lembrando, gente, para você que está nos assistindo, a data, né? Porque a gente diz amanhã, né? Vamos dizer assim. Só lembrando que esse amanhã é 30 do mês de julho de 2024, isso, né? Porque nós vamos manter a live aí e... Para doar, vocês podem doar à vontade a qualquer tempo. Agora, para estar presente, tem que ser dia 30 amanhã e dia 31 de julho de 2024, não é isso? Exatamente. Pois bem, e aí uma das coisas que me chamou a atenção aqui diante da fala de vocês é aquela perguntinha que eu já fiz para você uma vez que nós nos reunimos, e eu acredito que eu até falei naquele dia lá do Empreendedor Social, né, evento que nós fizemos, que eu fui dar uma palestra. Quem tem o recurso, quem está com o recurso na mão, na empresa ou no poder público, a primeira pergunta que ele faz, viu, Carol? E Jovem Mar, é assim: o que você quer fazer com o meu dinheiro? Para que você quer meu dinheiro? Né? Você vem dizer que você tem uma instituição, e é importante para você que é coordenador de instituição do terceiro setor, você está me pedindo para me apoiar um projeto. Que projeto? O que ele beneficia, né? Quantas pessoas, quantas famílias, qual é a área de atuação do seu projeto? E se eu dou esse dinheiro, o que a sociedade vai ganhar? O que essa família vai ganhar? O que esse bairro, o que essa cidade vai ter, né? Em contrapartida, aí a importância, de fato, de ter uma equipe qualificada para responder no ato de apresentação do projeto
de fato, a convencer o doador, não é isso, Carol? Justamente. Eu acho isso uma deficiência nas instituições até nos dias atuais, especialmente as que eu visito. Essa rede de colaboração que a gente cria através do Dia de Doar é para que uma possa ajudar a outra. Então, a dona Neuza sabe responder tal tipo de edital. A outra organização sabe fazer outro tipo de edital. A outra tem uma outra expertise. E essas trocas, elas fortalecem a todos e enriquecem a todos. Todo mundo pode ensinar um pouquinho a outra e criar uma ação única que abre uma nova janela de experiência e de conexão com as pessoas. Então, é bem essa coisa, né, que a gente fica de puxar a sardinha pro meu lado, de participa, de vem com a gente, mas é porque é tanto benefício de você realmente se unir ao seu amiguinho, ali uma pessoa que tem a mesma experiência ou que tem uma experiência que te falta. Então, essa troca, ela é muito rica. E se conecta de uma maneira muito fácil, muito leve. O Dia de Doar, ele tem essa característica de aproximar realmente as pessoas. Se a gente for ver, a gestão da comunidade é feita ali pelo WhatsApp e você pode estar conversando com uma pessoa do Rio Grande do Sul ou uma pessoa do Acre e tá tudo bem, tá tudo certo. Lá no mesmo grupo, então, falando sobre a mesma coisa, tendo o mesmo objetivo. E isso é importante para que a gente consiga fomentar essa cultura. Porque um fato muito curioso é que dentro do Dia de Doar, você tem essa cultura mesmo de ampliar. Porque você sabe que se você melhora para todos, se você muda para todos, você também melhora para você. Que é no contraponto do que é aquela mentalidade de escassez e tal, porque às vezes a pessoa descobre algo e ela quer manter só para ela. E ao final, talvez você tenha um potencial de beneficiar todo mundo quando você encontrar algo bom, certo? E você não quer porque você pensa que aquilo vai acabar. Mas não. O que acontece é o contrário. Quando você distribui, quando você traz mais pessoas, você consegue transformar ali aquilo que era só um pontinho de coisa boa em algo muito maior, em um oceano, em um mar mesmo, que vai beneficiar todo mundo. Então é importante que você doe, que você queira que o outro também consiga, que você possa dar acesso, oportunizar, entrar em contato, buscar, para que a gente possa mudar a cultura como um todo, e aí vai melhorar para todo mundo. Posso dar meu recado final? Pois bem, é justamente isso que eu ia falar aqui para o nosso público. A conversa é boa, a roda de conversa é maravilhosa, né? Muito obrigado por estar nos assistindo. Essa roda de conversa tem o apoio, né, e o patrocínio da Listari, do Sing Escola, né, do Instituto Mariana, e a Carol e o nosso amigo Jovemar também futuramente vai estar falando, né, outros apoiadores dessa roda de conversa. E você curta as nossas redes sociais, né? Compartilhe com os seus colegas e amigos. Doe um pouquinho do seu tempo, né? Também para fazer isso. Verdade. Compartilhar também doar um pouco de tempo. E meu recado final aqui é redes sociais, @Dia de Doar. Lá você encontra exemplos de coisas boas que estão acontecendo em todo lugar do mundo e oportunidades de como é que você pode ser esse doador, como é que você pode se engajar, como é que você pode levar isso para sua empresa, como é que você pode levar isso para o comércio da sua cidade, como é que você leva na sua escola, na escola que você estudou. Dá para levar para todos os cantos e esse é o meu recado. Siga o Dia de Doar e no Dia de Doar, 3 de dezembro, pessoal, 3 de dezembro, faça ali uma doação e publique a sua doação para inspirar a sua rede primária ali. Cada pessoa tem o poder de transformar o mundo e nenhuma doação é pequena demais. E aí a gente falou muito das organizações sociais que estão envolvidas e tal, mas cada empresa também, como a Carol falou, pode fazer a sua campanha dentro das suas empresas, com suas equipes, tá? E aí a gente volta a falar a respeito do nosso Instagram, tá? Dia de Doar São Luís. E aí vão nos procurando e a gente vai também contribuindo com aquilo que a gente já aprendeu com a Carol e a gente pode levar também junto às empresas, junto a outras organizações sociais e a gente poder caminhar nessa grande festa, né, de solidariedade que é o Dia de Doar. Eu que queria deixar a provocação, né, para todo mundo que está assistindo, de que o mundo está mudando, está claro isso, e eu queria que você parasse para pensar onde você está nessa mudança, onde você quer estar nessa mudança.
E eu acredito que o terceiro setor é um bom lugar para se estar nesse momento, porque já mostra que a transformação que o terceiro setor causa é de benefício para todo mundo. E para encontrar a gente, você pode encontrar no Instagram, ReapMob. Lá a gente vai estar postando algumas novidades, algumas coisas que a gente está trazendo. Temos parceria também com a Universidade Federal, com a Universidade de Lancaster, na Inglaterra, além das instituições com as quais a gente trabalha aqui e em outros estados. Então acompanhe a gente lá e entre em contato. Se tiver dúvida, aí vamos bater papo, vamos conversar. E é isso, gente. Muito obrigado. Esteja conosco sempre, tá? É maravilhoso sempre estar aqui na nossa roda de conversa. Na quinta-feira vai ter roda de conversa de novo, professora? Vamos organizar. Vamos organizar nossa roda de conversa na quinta-feira para falar sobre educação, não é isso? Sempre estamos aqui, de braços abertos, recebendo aí o seu abraço também, tá? O seu acompanhamento. Muito obrigado, abraço a todos.